Sobre a simbologia. O que a gente chama de O, para todos os casos, é o tamanho do objeto. I é o tamanho da imagem. P é a distância do objeto até a lente ou do objeto até o espelho. P' é a distância da imagem até a lente ou da imagem até o espelho. Aqui saiu cortadinho, mas vocês imaginam que tá tudo bem, viu? E aí vem as nossas equações. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Para lentes e espelhos, essa é a equação de Gauss e essa é a equação do aumento linear transversal. Aumento é I sobre O, que também é menos P' sobre P, que também é F sobre F menos P. Usem a igualdade que mais for útil para o exercício que vocês estiverem fazendo. Lembra? Então, vocês vão escolher só 2 lados dessa combinação. Para lentes, a gente também tem a convergência ou vergência, que são aqueles graus que a gente fala, tenho 5 graus, tenho 2 graus. Na verdade, eles não são medidos em graus, eles são medidos em dioptrias. E essa dioptria depende da distância focal da lente que você tiver. Então, a convergência ou vergência vai ser igual a 1 dividido pela distância focal. E essa distância focal, para que a vergência dê em dioptria, precisa estar em metros. Aí os sinais, o sinal do F para a lente, quando o F é positivo, significa que ela é convergente. Quando o F é negativo, significa que ela é divergente. Se a gente estiver falando de espelhos, F positivo significa espelho côncavo e F negativo significa espelho convexo. O P é a distância do objeto até a lente ou até o espelho. Quando a gente está falando em objeto, normalmente ele é real. Então, praticamente em todas as situações que a gente vai trabalhar, vai ser com objetos reais. Então, o P vai ser praticamente sempre positivo. A menos que a gente tenha uma associação de coisas, tipo, a imagem de uma lente vai ser usada como objeto para outra lente. Aí pode acontecer que o objeto seja virtual. E daí o P vai ter que ser negativo, mas isso vai ser muito raro. Normalmente, a gente vai precisar lembrar desse sinal para o P', porque o P' sim varia bastante de real para virtual. Então, quando a imagem for real, o P' é positivo. Quando a imagem for virtual, o P' é negativo. Tudo bem? Aumento e imagem tem sempre o mesmo sinal. Por quê? O nosso objeto vai ser sempre positivo. E o aumento é I sobre O. Então, se o I for positivo, o aumento também é positivo. Se o I for negativo, o aumento também é negativo. E quando que isso vai acontecer? O A e o I serão positivos quando a imagem for direita e serão negativos quando a imagem for invertida. E por que o objeto não pode ser invertido? Porque se o objeto estiver de ponta cabeça, a nossa imagem, se for direita, também vai dar de ponta cabeça. Só que o que significa a imagem ser direita ou invertida? Direita quer dizer que ela tem a mesma orientação do objeto. E invertida quer dizer que ela tem orientação contrária do objeto. Então, se o objeto está de ponta cabeça e a imagem também, quer dizer que ela é direita, porque ela tem a mesma orientação de ponta cabeça. Então, tomem cuidado com essa classificação, tudo bem? Imagens reais podem ser projetadas. O que significa projetar uma imagem? É você fazer ela aparecer do outro lado. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma lupa, uma lente convergente. Reparem que ela está na frente de uma janela, o reflexo da janela aqui. Só que do lado de lá, ela está formando a imagem da janela. Então, o que ela está fazendo? Esses raios de luz que chegaram nela, ela convergiu ali para a parede, para o anteparo, onde se formou a imagem. Como essa imagem era real, ela foi projetada nessa parede, percebam. Sempre que a imagem era real, ela ficava invertida. Então, o céu veio aqui para baixo e o chão está aqui em cima. Imagens reais são as únicas que podem ser projetadas. Vamos resolvê-lo. É um exercício da Unesp. Em uma atividade de sensoriamento remoto, para fotografar determinada região da superfície terrestre, foi utilizada uma câmera fotográfica constituída de uma única lente esférica convergente. Essa câmera foi fixada em um balão que se posicionou em repouso verticalmente sobre a região a ser fotografada a uma altura h da superfície. Então, a câmera estava aqui e ele queria fotografar alguma coisa que estava aqui embaixo.
considerando nessa atividade que as dimensões da imagem nas fotografias deveriam ser 5.000 vezes menores que as dimensões reais na superfície da Terra. Isso significa que o objeto é 5.000 vezes maior do que o tamanho da imagem que se formou ali. O que isso diz pra gente? Diz que o aumento, que era I sobre O, lembram? Se o O é maior, então o número de baixo vai ser maior. Então, o nosso aumento vai ser 1 sobre 5.000. Vixe, fingindo que tá reto. E sabendo que as imagens dos objetos fotografados se formaram a 20 centímetros da lente, então a distância entre a imagem e a lente é o P' vale 20 centímetros. Ele quer saber a altura H que o balão se posicionou. A altura H é a distância entre a lente e o objeto. Então, o que ele quer que a gente calcule é o P. Lembram qual formulinha tem A, P' e P? Deixa eu descer aqui um pouquinho para a gente conseguir desenhar. Então, A é igual a menos P' sobre P. O aumento é esse, o P' é esse, o P é o que a gente quer saber. Perfeito. Mas tem um detalhe muito importante que a gente não pode esquecer. Os sinais. Lembram? O P' é positivo quando a imagem é real e negativo quando a imagem é virtual. Agora a gente vai ter que lembrar, a nossa lente é convergente. Na lente convergente, quando que a imagem era menor do que o objeto? Lembram qual era a situação? Imagina na lupa, quando é que a gente via o objeto menor? Não era quando estava bem pertinho. Era quando estava bem longe. E faz sentido, o balão está bem longe. E quando estava bem longe, a imagem formada era menor, invertida e real. Se era real, o P' vai ser positivo, certinho. Mas se a imagem é invertida, significa que o sinal do I é negativo. E se o sinal do I é negativo, o sinal do aumento também é negativo. Então, isso é menos 1 sobre 5.000. E a gente analisou os sinais. Analisados os sinais, a gente pode vir para a formulinha. Menos 1 sobre 5.000 é igual a menos 20 sobre P. Como resolve isso? Multiplica em x. Tem menos dos dois lados, a gente pode multiplicar por menos 1, vão ficar os dois mais. P vezes 1, P. 5.000 vezes 20. Se fosse 5.000 vezes 2, daria 10.000. Mas é vezes 20, então tem mais um zero. Nossa, não tem essa resposta. Por que será? Porque o nosso P' estava em centímetro. Então, o P também está dando em centímetro. E a resposta, todas elas estão em metros. Então, a gente vai ter que transformar de centímetro para metro. Como transforma de centímetro para metro? Lembra? Divide por 100. Então, eu tenho que voltar. A vírgula estava aqui, eu tenho que voltar 2 casas. Então, o P, na verdade, deu 1.000 metros, que é exatamente a alternativa A. O que aconteceria se cada uma das faces da lente tivesse raios diferentes? Então, isso é o que a gente chama de equação dos fabricantes de lentes. Ela é usada quando as faces não forem tão perfeitas quanto o que a gente considerou até agora, mas a gente vai considerar que elas têm raios diferentes. E aí, se a face for convexa, a gente vai considerar que o raio é positivo, se ela for côncava, raio negativo. Lembram? Olhando de fora, o que acontecia? Tudo bem. E aí, nessa fórmula, 1 sobre a distância focal, vai entrar o índice de refração do meio de que a lente é feita. Então, acrílico, vidro, depende do material que a lente é feita. E também vai entrar o índice de refração do meio onde a lente está.
que é o que eu chamei de N1 aqui. Então, N2 sobre N1 menos 1, vezes 1 sobre o raio 1, que é o raio da face 1, esse daqui. O raio é a distância dela até o C, até o centro da lente, né? E mais 1 sobre R2, que é o raio da outra face, que é a distância dela até o centro. Tudo bem? E aí tem uma outra situação especial em que uma das faces seja plana. Se uma das faces é plana, é como se o raio dela fosse infinito. Então, imaginem, é como se a gente mantivesse um dos raios, mas o outro raio fosse infinito. Então, o que muda? Um raio continua normal, o outro ficou 1 dividido por infinito. Quanto é 1 dividido por um número muito grande? Isso vai ser aproximadamente 0. Então, somei com 0, sumiu esse termo. Então, para uma das faces planas, a gente tem essa mesma equação dos fabricantes de lentes, só que sem uma partinha aqui, porque a gente já considerou o raio sendo infinito, ok?